Depois de 16 anos à espera de votação, foi aprovado na noite desta terça-feira o marco temporal de demarcação de terras indígenas. Foram 283 votos a favor e 156 contra. Agora o projeto de lei segue para o Senado. O PL 490 de 2007 foi aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado Arthur Maia. Segundo o texto, para serem consideradas terras indígenas, as áreas precisam ter sido ocupadas até o dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição Brasileira. O que estamos hoje aprovando aqui na Câmara dos Deputados nada mais é do que aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aquilo que de fato prevaleceu na decisão da demarcação das terras da reserva indígena de Raposa Terra do Sol. A tese de que tem que existir um marco temporal, tem que existir uma data para que se considere uma terra indígena ocupada como tradicional. E essa data, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, foi estabelecido na decisão do ministro, que definiu a data de 5 de outubro de 1988. Após a votação, o deputado Arnaldo Jardim definiu o projeto de lei como garantia de segurança jurídica para o produtor rural. Com isso, traz segurança no campo, cria um condicionante importante que é do próprio Supremo para que essas terras indígenas sejam cuidadas, já estabelecidas, com critérios muito bem definidos. Mas, por outro lado, traz a segurança jurídica de que demandas novas, surpreendentes, não acontecerão. Isso vale para a zona rural e vale também para as cidades. O projeto, que contava com ampla defesa da bancada ruralista e é alvo de críticas dos parlamentares governistas, foi tema de grande parte das discussões em meio ao Legislativo durante toda a terça-feira. A única segurança que é dada é aquela já prevista pelo Supremo Tribunal Federal, de que, se for demarcada alguma terra fora do marco temporal, o proprietário da terra vai ser indenizado. Pronto, acabou. É uma garantia de que o sujeito tem o direito à segurança jurídica. Uma ação que envolve o marco temporal também está pautada para ser votada no Supremo Tribunal Federal na próxima semana. A expectativa entre os membros do Legislativo é que o STF retire a matéria de pauta depois da sinalização dada pelo Congresso. Eu espero que, votando hoje o marco temporal na Câmara dos Deputados, que o Supremo Tribunal Federal, que já agendou uma votação sobre uma questão referente a marco temporal no dia 7 de junho, retire isso de pauta. E se não retirar de pauta, que pelo menos não tenha essa ideia que me parece exagerada, de dar uma repercussão geral à decisão. Qual que é o nosso recado e o que a gente tem conversado com os ministros? Suspendam o julgamento, que nós estamos fazendo a nossa parte de efetivamente votar o projeto, botar em lei e fazer com que esse problema se resolva e acabe qualquer vácuo legal. A aprovação do marco temporal de demarcação de terras indígenas era uma reivindicação antiga do setor, mas alguns pontos ainda seguem em aberto. Isso porque uma coisa é o projeto de lei aprovado e a outra é o julgamento sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, que deve ser retomado na semana que vem. E quem está aqui comigo para falar desse assunto é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Sérgio Bortoloso. Sérgio, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia nesse dia aqui importante. Oi, Priscila, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar com você, Priscila, com o Mercado e Companhia. A Sociedade Rural está sempre à disposição de vocês. Sérgio, antes de perguntar sobre a avaliação da SRB, eu queria que você falasse um pouco sobre a preocupação com o julgamento no STF. Por que isso cria um risco para o restante do país? Queria que você explicasse para a gente. Priscila, hoje o que está sendo julgado no STF, na verdade é uma ação localizada no estado de Santa Catarina, só que ela tem repercussão geral. Ou seja, o que ficar decidido nessa avaliação, ela praticamente é um precedente para todas as outras ações que tramitam no mesmo sentido. Então, mas nós entendemos que o bom senso deve prevalecer. Primeiro, até porque isso já foi apreciado pelo STF. Como nós ouvimos aí de alguns deputados, na época daquela imensa discussão sobre a terra Raposa do Sol,
nós fomos, o STF já apreciou isso e já estabeleceu ali que o marco temporal, ou seja, a data da promulgação da Constituição, seria o tempo em que isso teria um limite. Então, a gente vê com preocupação, sim, para evitar mais embaraços ou até mais pontos de atrito, mas eu acho que o bom senso deve prevalecer nesse caso. Agora, voltando, né, à pergunta inicial, como que a SRB está avaliando, né, a aprovação do marco temporal na Câmara? Essa decisão envolve também uma segurança jurídica no campo, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje, a insegurança jurídica, na verdade, é o que o produtor mais quer, ele mais se preocupa. Você não pode estabelecer uma forma que já está pacificada, alguma coisa que já está julgada e que já está estabelecida em lei pela nossa Constituição. Aos poucos você começa a ter uma reviravolta em tudo isso. O produtor, ele acredita, ele sempre faz, ele faz investimentos, ele acredita que ele está ali dentro da sua propriedade, ele tem segurança para poder fazer investimentos e tocar a sua vida pela frente. E da forma, e esse julgamento que está aí, a não análise pelo Congresso dessa Câmara, trazia sim essa insegurança. Agora nós demos o primeiro passo, né? O primeiro passo, você vê que ainda passou na Câmara dos Deputados, ainda temos a nova discussão no Senado, mas eu acho que, mais uma vez, eu repito, o bom senso deve agir, eu acho que isso não vai ser. Primeiro, até porque eu acho que essa lei, se vocês forem analisar o PL 490, ele traz imensos benefícios, não só segurança para o produtor, como também benefícios para os povos indígenas, né? Você vê que a segurança de eles poderem ter uma atividade que não seja só de subsistência e que eles tenham uma autonomia, e, na verdade, esse povo precisa ser protegido. Eu não tenho dúvida que o 490 ele vai trazer essa proteção que os povos indígenas precisam e também essa proteção por produtor rural. E, Sérgio, é importante a gente esclarecer aqui que o conceito de marco temporal não é novo e nem a criação de um setor econômico específico, né? Eu queria que você também esclarecesse isso aqui, deixasse isso bastante registrado aqui nesse momento no Mercado e Companhia. Você vê que já é um projeto de lei que tramita desde 2007, antes até do julgamento daquele julgamento do STF da Terra Raposa lá do Sol. Então, eu acho que essa lei já está tramitando. Acontece que ela ficou muito parada um tempo. E quando, no ano passado, começou-se a trabalhar o julgamento dele, com os votos do relator Fachin, depois os votos de mais um ministro que se posicionou contra, ou seja, hoje o score está empatado. Teve um ministro, Alexandre de Moraes, pediu vistas para analisar. E por quê? Porque ele sabe também da preocupação e da responsabilidade. Mas, como você disse, Priscila, não tem hoje. Isso foi decidido na Constituição, foi promulgado. Isso é uma matéria, é um direito constitucional que o produtor tem e uma obrigação que está na Constituição. Ou seja, não adianta vocês quererem fazer disso alguma coisa. Vocês que eu falo, alguns setores que às vezes entendem que o índio ele precisa de mais terras. Na verdade, o que o índio precisa é de mais proteção, mais entendimento, mais condições de sobrevivência, mais condições de autossuficiência, mais condições de estar dentro da sua própria terra, produzindo e ser autossustentável, conservando o meio ambiente, que ele faz muito bem. Eu acho que isso não é... Essa discussão já vem de longe. Eu acho que com essa mensagem que o Judiciário deu, de que, olha, vocês vão legislar sobre isso que está parado, senão eu vou decidir. Aí a nossa frente parlamentar tomou à frente a organização, o deputado Pedro Lupion fez um excelente trabalho de organização, o presidente Lira também teve muita coragem de tocar e pautar assuntos tão polêmicos agora. Eu acho que esse é o caminho de solução de problemas. Perfeito. E, Sérgio, na sua opinião, você acha que o marco temporal ele pode mudar as relações do Brasil com outros países, né? Até mesmo a nossa imagem lá fora? Não vejo dessa forma. Primeiro, até porque é o que eu estou dizendo, nós não estamos mudando nada. Isso já é previsto, a nossa Constituição é uma lei soberana.
Isso é uma cláusula. A cláusula de direito de propriedade é uma cláusula pétrea. E toda vez que você tem a sua propriedade ameaçada, você tem. Agora, o mundo sabe disso. E também o mundo sabe que foi julgado naquele caso polêmico da Serra, a Poça do Sol. Então, eu fico imaginando que não vai ter repercussão lá fora com relação a isso. Primeiro, porque isso também faz parte da nossa soberania. E hoje, nós estamos produzindo, dentro da nossa área de produção, nós temos muito poucas áreas de litígio. E eu acho que todo mundo que se mexe, inclusive lá fora, é para um bem-estar dos povos indígenas brasileiros. E eu acho que essa lei vai contribuir com isso. Ao invés de se ficarem arrumando os artifícios e formas de tentar convencer o mundo que não é assim com os povos indígenas. Você tem uma ideia, né? Hoje, o índio que eu falo, o índio não precisa de mais terras. Hoje, quase 130 milhões de hectares são reservas indígenas. Nós temos hoje em torno de 800 e poucas mil pessoas que são consideradas indígenas. Quer dizer, são mais de 150 hectares para cada índio. Certo. Na verdade, o que eles não precisam é de mais terra, eles precisam é de condições. De sobrevivência, condições dignas e respeito da sociedade para poder continuar e tocar sua vida. E não acontecer o que está acontecendo agora. Você vê a tragédia que foi lá com os Yanomamis, isso tem acontecido por quê? Eles estão sujeitos, eles não têm a proteção que precisariam ter e levam a isso. Então, eu acho que o mundo não vai retalhar e não vai ver com uma situação crítica essa posição não do nosso Congresso. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação hoje. Agradeço a disponibilidade. Uma excelente tarde para você. Muito obrigado para você e todos os nossos amigos aí do Mercado e Companhia. Tá? Tchau, tchau.